A obra do vizinho fez a casa deles rachar e eles tiveram que sair de casa. Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como os ambientes ganham vida na prática com quem vive e sente cada espaço. Hoje a gente tem aqui Dadá e Júlio. Tiveram que sair de casa porque a obra do vizinho afetou a vida deles. E aí, Júlio? E aí, Dadá? Como que foi isso? O que aconteceu? Como que foi o processo? Foi uma época muito difícil, né? Inclusive, na época, os meninos não moravam em Macaé. Nós dois, a gente estava morando em Itaboraí e em Macaé, né? Parte lá, parte cá, porque ele tinha sido transferido para Itaboraí. Vocês estavam vivendo uma parte da semana aqui e uma parte da semana lá. Eu mais dentro de casa, no Macaé, mas ele realmente direto aqui em Itaboraí. E eu dentro de casa, tudo começou assim, né? No início, né? O início foi Quanto assim. tempo que você morava lá em casa, assim? Já estava morando há quanto tempo? Nós compramos essa casa em 2010. 2010 e 2014, começou a obra. Então, 4 anos. 2013. Finalzinho de 2013. Finalzinho de 2013, Nós tínhamos recente comprado a casa, cheio de sonhos, muitos sonhos, porque foi a nossa primeira casa própria. Então, 3 anos morando lá. Moramos uma casa muito boa, muito boa, muito boa. Um sonho realizado, foi um sonho realizado, né? E Como que é a sensação de realizar um sonho? esse sonho foi um milagre, né? É uma história meio longa, muito longa, né? Não tão longa, né? Isso foi um presente. A minha casa foi um presente. Nós não tínhamos condições financeiras de comprar um imóvel, né? Isso foi um presente da minha tia, que me criou. Antes de falecer, ela fez questão de me dar. Ela tinha 96 anos e fez questão de me dar essa casa antes de morrer. E foi um presente, né? E como eu disse, né, como a gente nunca teria condições de comprar um imóvel, foi um presente assim, surreal. Imagina, uma pessoa que nunca poderia ter um imóvel na vida e ter conseguido uma casa de presente, né? Foi surreal, realmente. A história é muito bonita, inclusive, no imóvel. E então a gente pegou aquele presente e tratava, né? Era um filho, né? Como que foi para você, Júlio, realizar esse sonho? Como ela falou, né? Que a gente não tinha nem noção de ter uma casa própria, né? A gente sempre trabalhou bastante, mas nunca conseguimos realizar esse sonho. Quando realizou, né, por esse presente de Deus, ali a gente falou assim, aqui nós vamos até o final da vida. Desde que vocês casaram, vocês moravam de aluguel? De aluguel, sempre moramos de aluguel e sempre cuidamos, né, das casas onde a gente passou, não tivemos problemas. E aí, infelizmente, começou a... Tinha um terreno ao lado, né? A gente sempre falou sobre esse terreno. Gente, quem será que vai morar nesse terreno? Né? É aquela expectativa de você saber quem vai morar ao lado da sua casa. Aí, infelizmente, veio essa obra. E aí tudo começa o nosso sonho, né? Se caindo pouco a pouco. Mas sempre com o objetivo de recuperar ali ou em outro lugar. Né? Sim, mas aí, vamos lá, vocês estão lá, 3 anos, morando, o vizinho, o terreno do vizinho está vazio. Aí começou ali um movimento de obra no vizinho. Como que é você estar com uma obra do lado de casa? Muda a rotina? Muda, totalmente. Até mesmo que não foi uma casa, era um edifício. Era um edifício. Infelizmente vai ter que ser falar mal e não bem, porque as pessoas que estavam ali na construção, os pedreiros, os serventes, eles não eram educados, né? Eles jogavam coisas no nosso quintal, jogavam mesmo, jogavam madeiras, eles não tinham cuidado, nem trato nenhum, né?
e quebraram, só no início da obra já começaram a quebrar muitas coisas nossas, muitas coisas, o telhado, o quintal. Eu tinha um cachorro na época, um homem enorme, quase que mataram o cachorro, jogaram um pedaço de madeira muito grande. Deixaram cair. Deixaram cair. Pelo que eu estou entendendo, o impacto inicial gera foi transtorno. sujeira e danifica algumas... Sim. Quando não há esse tipo de educação, né? Cuidado, né? Cuidado, a empresa ao lado não ter cuidado com o seu patrimônio. É assim, suja, correto? Mas aí no final do dia, dá licença, caiu alguma coisinha aqui, vamos retirar. Então, você vê, nessa área, nessa linha. A questão da limpeza. Da limpeza, sim. É o patrimônio dos outros. Aí começou o transtorno maior, que veio a questão do batistaca. Certo, então já na fundação, ou seja, a gente está falando do início da obra. Aí o que aconteceu? Aí, na fundação, fizeram o estudo do solo, né? Que foi comprovado, depois a gente vai falar sobre isso, sobre o processo que a gente teve que mover, e fizeram a sondagem ali da área, só que não foi feita uma sondagem perfeita, ou uma execução perfeita. Né? Porque aí o batistaca, ela estava em casa, ela ligava para mim, que eu estava no serviço também aí, ela falava assim: meu amor, aqui está tremendo tudo. Certo. Aqui tá uma coisa de doido. Primeira coisa então que vocês perceberam foi a trepidação da casa. Trepidação, por quê? As estacas, elas foram encostadas praticamente no muro. Praticamente não, foram encostadas no muro, né? E no muro e na parede da casa. Então você ela sentia aquele impacto, né? aquele transtorno do barulho, né? E da trepidação. Ela falou que eu vou sair de casa, eu não estou aguentando ficar aqui com medo. Sim. A casa de vocês era colada no muro ou era afastada do muro? Colada no muro. Colada no muro. Uma lateral, né? A outra lateral era a garagem. Mas a da obra Era do lado do muro. Lá no mesmo da obra. E como que você descreve essa sensação de estar dentro de casa, que é o seu sonho, sempre foi seu sonho realizado, e de repente a casa começar a tremer, a trepidar? No início houve muita inocência, né? Eu até achei bonito, né? Fecharem a rua com aquele carro gigante, com aquela mão branca, né? Linda, gigante, e ia aquela mão gigante até o terreno deles, né? Batendo aquele negócio, aquela estaca, né? Achei tudo isso muito lindo, porque até meu pai era construtor, né? E eu já era ligado à obra, né? Achei fantástico, né? Mas quando eu vi o que estava acontecendo dentro de casa, eu estava inocente ainda, porque a trepidação eu achava normal, porque era uma coisa gigantesca, né? Então eu achava normal, né? Não tinha maturidade para entender que aquilo ali ia ser um grave problema. Agora, no decorrer da situação, é que os vizinhos, a própria vizinhança foi nos alertando, né? Que o nosso bairro, Sol e Mar, ele é um bairro que, não sei há quantos séculos talvez, foi um bairro de manguezal. Todos esses bairros de Macaé, né, tem muitos bairros na nossa cidade que foram manguezais. E ainda ali tudo é aterro. Então, quer dizer, aqueles bairros não podem bater batistaca. Não esse tipo de batistaca. Parece até que existe uma de perfuração, de parafusos, parece que existe uma outra, né? Um outro tipo, né, que poderia, mas o batistaca não pode bater ali naquele local. Até mesmo porque o solo embaixo talvez se mova, né? Como tem várias camadas de aterro, o aterro demora bastante tempo para se compactar, né? Se compactar, pois é. Não é um solo firme. Não é um solo firme, né? Então, aconteceu isso, né? Que quando bateram a estaca, bateram
toda aquela trepidação, aí eu comecei a ficar, meu filho também começou a ficar muito assustado, ele mais ainda, que ele era um adolescente, né? Aí quando eu às vezes viajava, parei de viajar para Itaboraí, porque eu não queria mais deixar ele só dentro de casa, porque ele ficou assustado. Aí ele me falava para mim não sair de casa, não ficar, né, sozinho, para ele não ficar sozinho, e eu comecei a ficar sozinho em casa. Mas quando que a trepidação passou a ser um medo real, assim? Assim. Aí pararam de bater stop e já rapidamente já foi a construção. Já foi a construção muito rápida. E foi muito rápido, mas muito rápido mesmo. Da estaca até a construção foi muito rápido, não me recordo, porque faz mais de um ano, mais de 10 anos. Mas eu acredito que não levou, eu não creio que levou nem 2 meses, começou a rachaduras na sala e na cozinha. Exatamente porque a casa sempre encostada na estaca, nessas paredes aqui, foram as paredes que começaram a rachar. A rachar rapidamente, para ver aquelas fissuras e eu, graças a Deus, a gente sempre usou muito de fotografia, e eu fotografei mais para mostrar para ele, né, o que estava acontecendo, e isso foi muito bom. Foi muito bom. Na parede o tamanho das fissuras que tinha abrido, né? Eu marquei um centímetro. Aí foi chamado o mestre de obras, né, de lá, comunica o detalhe da casa, que a minha casa começou a rachar. Aí ele foi, comunicou, e depois de muito tempo, mais de um ano, né? A gente assistia, muita insistência nossa. Aí quando nós chegamos a falar, olha, eu vou chamar a reportagem para minha casa. E aí eles começaram a... Então, desde que começou a aparecer a rachadura, passou aí um ano e a rachadura foi companhia de vocês dentro de casa. E qual que é a sensação de você morar numa casa que a rachadura está Segurança total. Aí quando realmente começou a piorar, aí nós fomos orientados a chamar a Defesa Civil. Aí, quando a Defesa Civil chegou lá, não deixou nem ela retirar os documentos do dentro de casa. De um lugar que hoje a senhora já não fica mais aqui. Né? O grau do perigo que ela já estava correndo dentro de casa, ela e o filho, no carro, que estava em Itaboraí. Aí tivemos que procurar com urgência aí, amigos, né, no socorreiro naqueles primeiros dias, e depois comecei a vir para Macaé para procurar um local, né, para poder tirar minha família da área de risco. Eu já estava na área de risco já. E a gente foi na Defesa Civil, porque também chegou uma amiga lá e ficou muito assustada, porque ela foi na minha casa porque eu falei assim, eu falei para ela, relatei para ela o que estava acontecendo. De noite, eu deitada, eu escutava os azulejos caindo da cozinha. Eu comecei a escutar. Eles soltavam e caíam no chão. A rachadura estava bem grande já. Aí, quando ela chegou assim, vocês estão doidos, você não pode ficar aqui dentro, não sei o quê. Aí eu ainda imatura, ainda achando que uma casa de laje, telhado colonial, como eu pensei que, né, ia cair. Aí ela falou assim, não, isso aqui está muito sério. Aí foi quando ela mesmo falou assim, não, vamos chamar a Defesa Civil agora. Aí vieram no mesmo dia. Como que funciona para entrar em contato com a Defesa Civil? Como que funciona a vistoria dele? Nós ligamos, aí marcamos, né? Na realidade não foi nem o primeiro que veio a Defesa Civil, nós estamos na prefeitura para requerer a eles uma vistoria no prédio ao lado. Tá no vizinho? No vizinho. Aí quando ela veio, ela olhou a nossa casa, ela falou assim, daqui a uma semana a senhora vai pegar o laudo comigo, a perícia, né, que ela fez. Aí, antes de uma semana, ela mesma já acionou a Defesa Civil. Então, a fiscal, né, que veio fiscalizar a obra, ela
viu que realmente ele estava correndo perigo, ela mesma já acionou diretamente a Defesa Civil. E a Defesa Civil, o Júlio estava em casa, estava trabalhando, ele estava aí. Foi até interessante, porque veio 2 ou 3, eu não me recordo, acho que foram 2. Teve um que teve medo de entrar na casa. Teve um que ficou receoso. O outro não, entrou, fotografou, tudo direitinho, mas teve um que eu falei assim, nossa, é muito sério. É muito sério, é muito sério. Ele mesmo falou, ele até deu um parecer assim, né? Ele falou assim, a situação da senhora é o seguinte, a sua casa pode simplesmente desabar de uma só vez, ou pode ir declinando, né? E caindo gradualmente. E, Como que eu ouvi isso? nossa, desespero. O sonho, o sonho da gente, né? O sonho da gente se desmoralizar na sua frente. Desmoronar, né? Desmoronar na sua frente. Subir ali. Aí ali já começa a preocupação de como você vai se comportar daqui para frente para poder resolver esse problema. Aí começamos a procurar casa, conseguimos, graças a Deus, e deixamos muitas coisas ali. De tudo. Eu levei só roupa. Peguei roupa rapidamente, eu e Davi. E a gente dormiu uma noite só na casa de uma amiga. E nesse dia, porque eles já colocam aquelas faixas amarelas, eles lacram com adesivos as portas, e eles lacram tudo com adesivos e botam umas etiquetas grandes dizendo que não pode mais entrar a pessoa ali dentro. E peguei só roupas, eu e Davi, e a gente dormiu uma noite só na casa de uma amiga, mas no outro dia ela queria que eu continuasse lá para procurar uma casa com calma, e eu não quis, porque não quis, né? A filha dela tinha acabado de ter bebê, ter filho, né? ter bebê, e eu falei, não, estava morando com ela lá. não fala de não vamos ficar aqui, né? Porque não tem, né? Tirar a privacidade da pessoa. Então, foi quando a nossa igreja nos apoiou. Nós moramos um mês, até eu encontrar uma casa, nós moramos um mês numa salinha da igreja. Eu e meu filho. Nós moramos um mês. Da Júlio só vinha no fim de semana para nos ver. E a gente viu que ele procurando casa, e muito complicado, porque a gente não tinha nem como pagar o meu, né? Não tinha como pagar o meu. Peguei um desespero, um grande desespero. E aí, quando a casa tá lá toda lacrada, tudo que tá lá já não é mais seu, porque você não consegue mais voltar para buscar. Eles pediram para a gente não entrar mais. Mas quando a gente alugou a casa, não tinha jeito, a gente teve que tirar as coisas. Não tiramos tudo. Foi outro tipo de tristeza que a gente teve. A gente tirou quase tudo, mas tinha coisas muito pesadas que não tiramos. E o que a gente deixou, a própria obra arrumou. As pessoas da obra. Né? Não sei se foram as pessoas da obra ou que pulavam pelo muro da obra. Porque tinha um acesso muito. A gente botou madeiras para terem acesso, mas eles arrancavam as madeiras e entravam por dentro. E a gente perdeu muita coisa. Trouxe problemas emocionais para o meu filho, porque roubaram muita coisa de valor dele, que ele amava, né? A bicicleta que a minha mãe, antes de falecer, deu para ele, de alumínio, essas coisas assim, né? Que tocou muito ele, coitado. Né? Roubaram muitas coisas dele de valor sentimental, né? Para ele, né? E a nossa também, né? Roubaram muitas coisas valorosas da gente, valorosas mesmo. A gente levou o básico móveis e utensílios, né? Muita coisa que deixaram para trás. E aí, mas assim, esse impacto foi só na casa de vocês? Ou teve algum outro impacto na vizinhança? Teve sim. Porque o prédio, ele é central. Aí atingiu a esquerda, que é a minha casa, a direita, que é a casa do vizinho, e os fundos, que é o vizinho dos fundos, né? E
ali, eu conversei com eles falaram que era uma ação e tal. E a gente resolveu entrar com uma ação, né, contra os proprietários, os arquitetos e os engenheiros da obra. Porque a gente viu ali que tinha coisas irregulares. Então, por falta de pesquisar melhor a situação do local, até mesmo para construir. Tanto é que eles tentaram ainda fazer um batistaca interno, né? Para ver se conseguia segurar, porque eles viram que tinha alguma coisa de errado na obra. Né? Eles mesmos já começaram a perceber, não, está tendo alguma coisa errada, tinha uma casa dos seus vizinhos, dos fundos, alguma coisa no prédio, a estrutura do prédio está errada. E esse segundo batistaca foi o que realmente terminou a casa, porque bateu exatamente ao lado da sala, do lado da sala. Aí foi quando destruiu toda a casa, acabou destruindo. Aí todos esses vizinhos que tiveram impacto precisaram sair de casa? O detrás da obra mesmo, né, ele não só teve que sair da casa, como a casa caiu no chão, todinho. E era uma casa muito grande. A nossa casa é uma casa boa, é uma casa boa, mas a dele era uma casa muito grande. Ele saiu mesmo porque a casa, a laje rachou toda. Um tempo daí. Que a nossa laje não rachou, deu uma pessoa muito leve, foi mais todas as paredes. Mas a dele, a laje, foi a primeira coisa que ontem foi a laje, e a laje forçou a casa. E ele construiu, coitado, em cima da lojinha dele, que é a casa grandona atrás, e tinha uma pequena loja, ele construiu correndo uma kitnet para ele, em cima dessa loja. E do outro lado, como o Júlio falou, do outro lado são seis apartamentos. Kitnets. 6 kitnets. Teve que ser desocupado. Todas pelo menos as 3 primeiras, as 2 últimas são menos avaliadas, mas as 3 kitnets foram todas avaliadas. Praticamente igual a nossa casa. Foi um desses rapazes que trabalhava na Record, né, não sei se trabalha, na Record, ele que falou, não, eu vou fazer lá uma reportagem para a senhora sempre aceito. E nós temos, inclusive, 2 reportagens na Record. Temos 2 reportagens na Record. Temos a primeira, a Record foi lá, entrou e mostrou tudo, e depois passou de manhã e passou à noite na Record TV. E depois eles voltaram para saber se a gente já tinha sido solucionado, se já tinham consertado nossa casa, se já tinham alugado uma casa para nós. E quando descobriram que eles não consertaram nossa casa, que eles não aceitaram nada que nós propusemos, a gente propôs, eles compraram um terreno para a gente construiu uma casa bem pequena, e eles construíram uma casa semelhante e acabou o problema, né? Eles não aceitaram nada disso, né? E não alugaram, nunca pagaram nosso aluguel, nunca pagaram nosso aluguel. Aí quando a Record descobriu, falou assim, não, então vamos fazer a segunda entrevista com você, não sei o que vai ser. Aí eles foram lá, e aí eu falei de todos os furtos, de tudo que eu tinha perdido ali dentro, né? Que continuava perdendo. E aí que está o motivo, como é bom você estar organizado na prefeitura. Sim, isso é o melhor ponto. Como você está organizado, porque na resposta que a empresa deu para a reportagem, falou assim, não, nós vamos verificar se eles estão legais na prefeitura, se não é uma construção ilegal. Para rachar assim, não pode ser uma construção legal. E aí foi onde que eles, infelizmente, não conseguiram provar, porque a casa estava registrada na prefeitura, os IPTUs todos em dia, tudo certinho. Então, aí que alertou a gente, já que eles pesquisaram isso aí, vamos agora correr atrás do nosso prejuízo. Né? Foi quando nós entramos com uma ação
Os outros dois vizinhos fizeram acordo, que provavelmente talvez não teriam estar legalizado na prefeitura. Eu creio que Pode ter sido isso, né, Pedro? Senão eles entravam na justiça, igual nós entramos. Até a gente chamou eles para poder juntos, fazer uma ação coletiva, né? Sim. Para poder os três ali se beneficiar, não se beneficiar, retomar aquilo que foi retirado da gente. E aí eles não quiseram, eu falei, então vamos partir para o individual, quando a gente entrou com uma ação. E aí, como que é você já ter que sair de casa e ainda ter que passar por uma situação de situação de processo? E aluguel também, né? Infelizmente, E aluguel. a gente teve. Como é que é conviver com isso? Olha, a princípio, né, foi assim, o que atingiu mais foi o nosso emocional. Né? Aí, com o passar do tempo, né, o processo rolando já, a gente foi não se acostumando, mas assim já foi se ajustando, né, com a situação. Aprendendo a lidar com a situação. Aí falamos, olha, graças a aí conseguimos um advogado que conseguiu dar um alavanco maior na situação. Mesmo assim, foi um processo longo, né, de quase 10 anos. 9 anos. 9 anos, quase 10 anos, para poder se resolver esse problema. Aí a gente já não estava mais assim, com desejo de passar na rua, né, por causa do emocional. E aí é um local maravilhoso, onde a gente mora, é um local maravilhoso, vizinhança, perto de tudo, né? Então é um lugar maravilhoso. Mas aí, com o tempo, a gente conseguiu ganhar na justiça a sua ação. Depois de 9 anos. Depois de 9 anos. E conseguimos, logo no início do processo, embargar a obra. Ah, sim. Nós já, né? O advogado, graças a Deus, o nosso advogado. Só tem que agradecer. Para poder justamente não dar continuidade e acabar esquecendo de deixar o processo rolar, a valia, né? Aí, por isso a gente teve que. Porque para a gente terminar a minha obra, tinha interesse do processo ter que ser terminado também. Senão, a obra vinda. Só depois que ganhamos a ação. Só depois que deram o início de novo. Ainda nem terminou, acho. Depois de 3 anos que não. Ainda não, sim. Já fazem 3 anos ainda não terminou. Depois que a gente ganhou, faz 3 anos ainda não terminaram ainda a obra. Do ponto de vista assim, de vocês, isso que aconteceu com vocês é um fato isolado ou qualquer pessoa está sob esse risco? Sim, isso eu posso responder porque, inclusive, alguns amigos que foram os amigos que orientou, não, vocês têm que mover uma ação, vocês precisam correr atrás rapidamente, o que aconteceu com o fulano, eles deram outras pessoas que tinham acontecido a mesma coisa. Tínhamos também um amigo taxista, que ele falou a mesma coisa, nossa, aconteceu com a minha casa, não sei o que, né? E teve um outro também que falou assim, não, aconteceu com a minha garagem, e eu perdi o meu carro que estava embaixo da garagem. Vocês têm que mover ação rapidamente, isso aí é só por ação. Se eles fizeram esse descaso no ano, um descaso com vocês, que nós fomos no advogado deles. Eles mandaram aí, nós mandaram, que eu sei, nós sentamos, pedimos, expomos a situação, e dele vai. A questão do aluguel, de falar, não tem condições, eu trabalho por aí, eu vou ter que sustentar lá e sustentar aqui, como que vai ser isso? Então. Tinha casa alugada. Estava numa situação bem difícil, bem complicada, ou seja, pega você totalmente desprevenido. Então, pode acontecer com qualquer pessoa aqui na cidade de Macaé, porque a cidade em si, ela é uma cidade que a maioria dos bairros aqui mais próximos, eles são aterros, né? São aterros. Então, tem que ter um estudo de solo, né? E quando começarem uma obra do seu lado, você já pergunta se fez estrutura, fez a sondagem da área,
quantos prédios, quantos andares vai ser, se vai ser uma casa simples, porque isso faz toda a diferença para até mesmo você se programar, né? Chamar uma seguradora para avaliar a tua casa, né? Quando se caso acontecer uma coisa, a seguradora vai correr atrás para você, entendeu? Então, assim, toda essa situação pode acontecer com qualquer um que esteja com o terreno vazio ao seu lado. Então fique sempre de olho, sempre atento no que vão fazer ao seu lado. Aquela ansiedade que a gente tinha, né? Quem será o vizinho que vai morar ali, para a gente se transformar em transtorno. Essa opção da seguradora, você acha interessante? Né? Sim, tanto para quem vai construir, né? Se você vai fazer uma obra, mesmo que seja pequena, se você vai utilizar uma fundação, alguma coisa, você sempre tem que pensar no seu próximo. Né? Você vai atingir a casa do seu próximo. Porque talvez muita gente também pode agir de uma fé, né? Porque, você construiu aqui e também ficou minha casa, será que a casa dele também poderia estar numa situação ruim? Foi essa questão que eles trouxeram para nós. A casa de vocês já estava assim, já estava com esse tipo de problema. Entendeu? Então, uma seguradora nessa questão, ela ajudaria sim a você a se prevenir se caso acontecer alguma coisa com a tua casa. E também não é uma seguradora que vai fazer aquele trabalho de período, né? Fez o período da obra, tem aquele período de uns 2, 3 anos para ver se vai acontecer, depois se quiser continuar com a seguradora, tá? Então, acho que seria uma boa opção assim, você ter uma seguradora para poder te avaliar, né, a situação, o impacto que a outra obra pode acontecer na sua casa. E talvez de forma até indireta ou não intencional, o registro feito fotográfico também ajuda nessa situação. Sim. Muito. Não, inclusive, que isso aí foi fato, isso foi realidade. Eles alegaram que a nossa casa já tinha problemas de fundação. Nossa casa é perfeita. Porque antes de entrarmos, nós pintamos tudo, né? Fizemos uma série de coisas, então quer dizer, ela era perfeita. E o mais importante foi a foto do Google. A gente não tinha, a gente tinha muitas fotos internas, né? Mas não tinha foto externa, justamente onde foi mais avaliado. Aí, na pesquisa do Google, tinha justamente, antes da obra acontecer, aquele muro totalmente perfeito, pintadinho, exatamente no mesmo ano que começou a obra, e a foto do Google entrou na nossa ação como prova que a casa, tanto as portas internas quanto a foto externa, a casa era perfeita. É muito importante. Pelo que eu entendi da nossa conversa, consegui captar aqui 3 medidas preventivas. Sim. Uma começou a obra, a gente já tem um registro fotográfico do estado da casa. Tá. Segunda, você ter um contato de uma seguradora e acompanhando o processo. E outra é ter o imóvel todo regularizado nos órgãos municipais. Isso, perfeito. Estou muito bem. Então, essas são, assim, são os fatores, né, que levam a você ter uma segurança, né, se caso você vier a ter precisar mover alguma ação. Entendeu? Agora, se a gente pensando assim, do outro lado, para quem vai construir e tem os vizinhos do lado, o que vocês podem orientar para essas pessoas? É exatamente o que o Júlio falou. Dependendo da situação financeira, no caso ali era uma boa situação financeira, né? Porque era um edifício que ia ser construído. Então, eu acho que a primeira coisa eles poderiam ter pensado na seguradora. Porque a seguradora ia justamente fazer a visita nos imóveis vizinhos, né? Em todo, ia fotografar, a seguradora ia, né, ter toda essa área, né, já catalogada para eles, né, sabendo tudo os imóveis, né, assim, do vizinho. E, no caso, eles também, né, não iam arcar, eles prejudicaram, né,
três vizinhos, mas eles também não iam ficar nem com esse custo, se eles tivessem uma seguradora. É claro que se eles tivessem uma seguradora, provavelmente eles não iam bater estaca, eles devem, eu acho que eles iam ser orientados a fazer o certo. Né? Eles iriam ser, eu acredito que a seguradora ia orientar eles a fazer o certo. Né? Creio eu. Então, a pessoa que vai construir, ela tem que saber da história, né? Daquele terreno, né? Principalmente, né? Porque a gente comprou aquela casa e não sabia da história daquele bairro. Fomos saber a história do bairro depois que aconteceu o que aconteceu na nossa casa. Então, quer dizer, quem compra um terreno e não vai construir ainda por cima uma simples casa, que a pessoa vai construir um edifício, eu acho que eles têm que se inteirar de tudo que acontece ali naquele terreno, para justamente não acarretar nenhum transtorno para o próximo. Né? Eu acho que o principal é isso, a gente realmente uma análise de solo, como o Júlio falou, tem que ter uma análise de solo muito certo, né? Engenheiros competentes, né? Para avaliar toda essa situação, para justamente nunca prejudicar o próximo. Né? E aí eu vou o acompanhamento, né, do engenheiro na obra o tempo todo, né? Porque desde a primeira vez que a gente entrou em contato com um empreiteiro, no caso, mestre de obra, a gente levou muito tempo para o engenheiro resolver ir visitar a nossa casa. Entendeu? Então, o ato, se ele tivesse feito um acompanhamento desde o início da obra, ele saberia o que estava acontecendo em torno dele. É verdade, só tinha o mestre de obra lá dentro. Então, o acompanhamento tanto do engenheiro quanto do arquiteto, né, que ele tem que ter esse acompanhamento para justamente ele ficar observando o que está em volta dele. Está prejudicando A, B ou C. Entendeu? É porque se eles estivessem acompanhando a obra, eu acredito até que não tivesse ocorrido tantas coisas. Porque se eles estivessem acompanhando, eu acredito que eles iam ter medidas. Captar rapidinho a sua situação. Medidas para não dar continuidade no que estava acontecendo. Né? Por falta de acompanhamento também. Então, pelo que eu entendi, vou tentar resumir, recapitulando. Para quem é o vizinho e vai ter a obra do lado, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um registro fotográfico, a orientação de dia, documentação em dia, uma orientação de uma seguradora, ok. E quem vai construir e tem os vizinhos do lado, passa pelo mesmo processo de conhecer os vizinhos, registrar, de ter uma seguradora para acompanhar, de ter tudo regularizado na prefeitura e, além disso, pelo que eu entendi, com acompanhamento de profissionais na obra e um estudo adequado do solo. Isso. Entendi direito. Perfeitamente. Isso. Captou perfeitamente. Essa é a orientação que a gente pode passar pela experiência que nós passamos, né? E aí vocês voltariam a morar lá, nessa casa? Hoje, fazendo os reparos adequados, vocês voltariam a morar lá? assim, pelo emocional a gente não voltaria. Não voltaria. Agora, se fosse um caso assim, de necessidade, talvez a gente voltaria. Se tivesse uma outra opção. Mas graças a Deus, Deus nos deu uma opção. A gente ainda, quando vai, a gente ainda sente o emocional nunca mais. Nunca mais é o mesmo. É o mesmo. É interessante. É uma perca muito forte. Né? Não é uma pessoa que tinha vários imóveis, tinha uma situação financeira boa. Não, era um casal com um filho que perdeu a única casa que tinha. O amor que a gente tem. E o amor que a gente estava dedicando a ela. Quando você sente lá, você poxa, meu sonho foi destruído de uma hora para outra. Né? Mas, como eu falei, Deus dá uma segunda opção para a gente abraçou essa opção e vamos em frente.
Queria agradecer aqui a presença do Júlio. Muito obrigado, Júlio. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Esperamos que a gente, assim, deu para passar alguma coisa da nossa experiência para vocês e que vocês, assim, né, fiquem atentos, né, principalmente quem tem um terreno aí do lado da sua casa de vazio. Né, ficar atentos para saber que tipo de obra vai ser construída, né, porque a nossa expectativa era uma e a realidade foi outra totalmente diferente. Até o próximo Entre Tijolos.